Bom, caros amigos do Arquivo, agora em junho de 2023, a Manchete completou 40 anos de sua inauguração. Uma pena que não são 40 anos no ar, são 40 anos de seu nascimento. Desde 99, a gente sente saudades dessa emissora que marcou época e é lembrada até hoje com muito carinho por muita gente. De tanta coisa que a Manchete fez histórica, uma importância grande que ela contribuiu, não apenas na dramaturgia, mas sim no jornalismo. O jornalismo da Manchete é lembrado até hoje pelo seu dinamismo, pelas suas opiniões e pela qualidade, né? E um dos primeiros jornalistas a fazer parte desse elenco vitorioso foi Luiz Santoro, que é o nosso convidado de hoje, que vai falar não só sobre a carreira dele, mas sobre o jornalismo, os bastidores ali da TV Manchete naquela época de ouro. E também ele está lançando um livro, tem um livro aí que já está na praça, que a gente vai falar também, que para quem gosta de televisão, para quem estuda televisão, para você que é jornalista, é fundamental ter na sua estante. Bom, antes de tudo, Luiz Santoro, muito obrigado por ter aceito o convite, é um prazer imenso falar com você, parabéns pelo seu livro e muito obrigado por você estar aqui. Obrigado a você, Fábio. Poxa, imagina, você me convidar para falar da Manchete é prazer, né? Porque a Manchete faz parte da minha vida desde 1983, né? Eu dar um alô também para os seus seguidores, seus internautas, que o pessoal não gosta muito de ler, não, mas quando se fala em Manchete é diferente porque a Manchete era querida, é gozado isso, é muito interessante, né? Porque quando eu fui convidado aí para a Manchete, em 1983, antes dela estar no ar, e fui o segundo a ser aprovado. Todo mundo fez teste lá, eu fiz o teste, fui aprovado. E aí começamos a fazer pilotos. No dia 5 de junho, estreia a Manchete, estreia com o seu Adolfo falando, mudo. Quando ele foi para o ar, foi mudo, completamente mudo. Essa história é muito gozada, né? Esqueceram de chavear onde é que o seu Adolfo estava falando, aí cai slide no ar da Rede Manchete, tal, volta ele falando, meus amigos, ele falava assim, tipo chorando, né? Meus amigos, Manchete está no ar, muito bom. E aí logo depois teve um show da Vatuzzi, dirigido pelo Maurício Sherman, e depois um filme inédito na TV brasileira, que foi Contatos Imediatos do Terceiro Grau, do Steven Spielberg, né? Protagonizado pelo Richard Dreyfuss, que ele ficava vendo negócio de disco voador e acaba aparecendo disco voador mesmo. Né? E no dia seguinte, no dia 6 de junho, a Manchete estreou o Jornal da Manchete. Éramos 8 apresentadores, era uma coisa meio maluca, mas eram 8 apresentadores. O Zev, que era o diretor do jornalismo, me avisou, Santoro, o jornalismo da Manchete não tem nada a ver com o jornalismo que existe aí, tá? Uma coisa completamente diferente. E foi, tá? No jornalismo da Manchete, a notícia tinha começo, meio e fim. Se você tivesse duas pessoas antagônicas com algum problema, a gente ouvia a outra, e você tirasse a sua conclusão. Tá? Quem dava alguma opinião eram os cronistas, nós éramos âncoras. Então, os âncoras da Manchete que começaram lá, Bianchini, eu, Iris Gitieri, Jacira Lucas, Cláudia Ribeiro, Paulo Stein, Roberto Maia, grande Roberto Maia, e Ronaldo Rosas. Fomos os 8 que começaram. E era muito gozado, porque eram 2 bancadas no primeiro Jornal da Manchete. Então, no primeiro ficavam 2, e atrás ficavam 5, tá? E um ficava do lado de fora. Era rodízio de cadeiras, aquela dança das cadeiras. E aí a gente fazia esse rodízio, e o Jornal da Manchete demorava 1h30. Era um negócio assim impressionante, era jornalismo, porque havia uma conversa que a gente sempre ouve, né, de histórias, que na Globo as pessoas não gostavam de notícia, então o Jornal Nacional era espremido entre 2 novelas, até hoje, né? O Jornal Nacional entre 2 novelas, e no máximo 30 minutos. O Jornal da Manchete começou lá com 1h30, entendeu? Então já foi um espanto. E aí, depois de 2 ou 3 semanas, não me lembro exatamente esse período, eu fui para o Jornal da Manchete, segunda edição, que era das 11h30 da noite, meia-noite, junto com a Cláudia Ribeiro e com o Roberto Maia. E formamos um trio ali maravilhoso, sabe? Várias vezes batemos o Jornal da Globo, porque as pessoas... Qual era o nosso objetivo lá?
era fazer melhor que a Globo. A Globo era a número 1, nós queríamos ser a número 1. Quem é que faz carnaval? Quem é que faz carnaval como a Manchete fazia? Ninguém. Desculpe, não é pedantismo, não é, sabe, snob. Não, mas não fazia. A Manchete fazia um carnaval que todo mundo gostava de assistir. Os programas da Manchete eram de alta qualidade. Tanto é que a voz da Manchete era do Eloy de Carlo, que falava Manchete, TV de primeira classe, né? Com aquele vozeirão que ele tem. Ô, E aí, Santoro, pois não. desculpa te interromper, você falou do Não, carnaval. você interrompa, porque senão eu vou ficar falando aqui. Imagina. Só para falar do carnaval, porque entenda-se que não é apenas o desfile de carnaval que a Manchete fazia com muita classe, com muita competência. Era o carnaval inteiro, seja dos salões, os desfiles de fantasia, o carnaval inteiro. na rua. Exatamente. Era incrível. O carnaval que a Manchete fazia era incrível. Eu fui mestre de cerimônia em baile fantasia, para desfile de fantasia. Pô, eu fiz várias vezes. Eu, Jacira, Roberto Maia, Cláudia Ribeiro, fizemos vários. Não era só isso, era o carnaval inteiro. É isso que você está falando. E na Sapucaí, ela transmitia, você via o começo, o início e o fim do começo, meio e o fim do desfile. Então você sabia a sequência. Tá? É uma questão de opinião. A minha opinião, a Manchete, sabe, dava de 1000. E os programas eram muito bons. Você tinha pandemia, com Valmor Chagas apresentando. Músicos da música popular brasileira, né? Atores, oh meu Deus do céu, cantores e autores da música popular brasileira. Você tinha conexão internacional, tinha conexão nacional, tinha, sabe, vários especiais. China, o Império do Centro, Japão, Desafio do Mar, sabe, coisas fantásticas. Não era só. E os filmes também eram bons. Então, a Manchete tinha essa coisa de primar pela qualidade. Não interessava. Seu Adolfo, ele queria... Na minha TV tem que ser tudo verdade. Ele falava chorando, sabe? Ele falava, na minha TV tem que ser tudo verdade. Várias vezes. Eu me lembro de um caso que eu até coloquei no meu livro. O meu primeiro livro que eu escrevi, né? Foi esse aqui. Luiz Santoro, Minha Vida na Rede Manchete, e algumas histórias da TV e do rádio, porque eu já participei de várias emissoras de rádio e várias emissoras de TV. Você dizia para mim que o livro está disponível na Amazon, né? Esse livro está disponível na Amazon. Esse está disponível na Amazon. Pessoas podem comprar, se for em coisa, então PDF, vai embora, porque, sabe, isso é tranquilo. Mas quem quiser comprar o livro, depois a gente coloca aqui, você coloca o meu e-mail, que aí as pessoas entram em contato comigo e a gente faz o contato e manda o livro para elas e tal. E aí eu conto até nesse primeiro livro uma situação que aconteceu na Manchete, porque a Manchete tinha isso de bom, que era tudo verdade. Então o seu Adolfo dizia isso, tem que ser tudo verdade. E teve uma matéria que nós fizemos, especialíssima, quando o Nelson Oinef era o diretor da segunda edição. Nelson Oinef foi o que inventou o documento especial. Lembra do documento especial? Marcou época na televisão brasileira, porque mostrava coisas que não, sabe, as pessoas não têm noção que existia. Ou se tinha, tapavam os olhos para não ver, né? E aí, o Nelson fizeram uma matéria no Jornal da Manchete, segunda edição, belíssima, sobre catadores de lixo. E botaram a música de fundo, de BG, né, do Jean-Michel Jarre, Souvenirs of China, um espetáculo de música. O senhor Adolfo, quando viu aquele lixo todo na televisão, desliga essa merda, onde é que está? E todo mundo dizia para ele que não dava para desligar, porque só desligava lá no Sumaré, entendeu? E não tinha o contato que tem hoje, né? Hoje você pega o celular e fala com todo mundo, o mundo inteiro. Então ele não gostava de lixo, ele não gostava de sujeira, ele não gostava de pobreza na televisão dele. Isso era muito gozado. Eu acho que era um certo trauma, porque o seu Adolfo, ele era soviético, ele dizia que ele era soviético, ele nasceu na Ucrânia. E a Ucrânia fazia parte da União Soviética, né? Depois virou Rússia, aí separou e tal. Mas ele dizia que era soviético. E os parentes dele sofreram muito na Segunda Guerra, com o Holocausto, sabe, aquela coisa do nazismo. Então, ele tinha muita preocupação com isso, entendeu? De não parecer coisa ruim, sabe, não aparecer coisas ruins na televisão.
Esse é um fato que eu me lembro muito claramente, que ele queria tirar a TV do ar, porra, sabe? Mas seu Adolfo era muito gozado, muito gozado. Eu não sei por que cargas d'água hoje, todo mundo, a Manchete, vamos falar com a Manchete, fala com o Santoro. Tudo é comigo. Eu não sei por que isso, porque o segundo a sair, a primeira a sair foi a Iris Litieri em 1987, eu saí em 1988. Essa coisa da cara da Manchete era desde a época que eu estava lá, porque seu Adolfo, ele, toda vez que ele me encontrava no corredor, era muito gozado, ele falava: "Ô, meu filho, você é jovem, você é a cara da..." Hoje eu não tenho mais nada, tá? Esse cara que está aqui, que tem cabelo preto, sabe? Tem ainda a cara toda inteira, era eu há 40 anos. E aí ele dizia: "Você é jovem, você é a cara da Manchete, eu gosto muito, eu vejo você todo dia." Aí ele parava e dizia assim: "Mas qual é o mesmo jornal que você faz?" Entendeu? Esse era o seu Adolfo. Porque eu fazia a segunda edição e às vezes tinha que substituir alguém e fazer a primeira edição. A primeira edição era 8 e pouco. O segundo era 11h30, meia-noite. E para mim foi ótimo fazer a segunda edição, porque eu fiquei com tempo livre, né? Para publicidade, para rádio, entendeu? Porque eu gostava de fazer isso, entendeu? Rádio é uma cachaça, imagina. Eu fui da Rádio Nacional, perdão, AM, FM, Rádio Antena 1, Rádio Del Rey, Rádio Jornal do Brasil AM, que era uma formadora de opinião. A Rádio Jornal do Brasil AM era uma coisa assim, as vozes do Jornal do Brasil eram vozes. Eu nunca me considerei assim, porque eu era professor. Eu era professor de química. Eu nunca... Um dia foi apresentar um negócio de vestibular e acabei ficando lá. O cara achou que eu dava para ser apresentador. E aí a Manchete tinha isso de bom, entendeu? Porque nós trabalhávamos juntos. Eu sempre falo isso. Quem trabalhou e trabalhou na Globo sempre dizia isso, tá? Que existe uma diferença muito grande, porque a Manchete ela era uma família. Ela era uma família. E é tão importante isso que, veja bem, 20 de agosto de 2011, nós estamos querendo que a Rede TV, não é Rede TV, Rede TV, pagasse aos funcionários, tá? E aí, sabe, nós fizemos uma festa, dia 20 de agosto de 2011, isso é, 12 anos depois dela ter acabado. Olha que ela acabou no dia 10 de maio de 1999, ela não chegou a fazer o término dela para dia 5 de junho. No dia 10 de maio, ela acabou. 10 de maio de 99. Ela surgiu no dia 5 de junho de 1983. Ela não chegou a completar 16 anos. Mas ela marcou tantas pessoas, tanto. Gente, pelo amor de Deus, a Xuxa começou lá, Clube da Criança, a Angélica começou lá, os desenhos da Manchete. Quem é que não viu os desenhos da Manchete? Sabe, quem não viu? Qual era a garotada que não viu os garotos? Você vê Cavaleiros do Zodíaco, você vê Jasper, aquela coisa toda, era uma loucura. Bom, dia 20 de agosto de 2011, nós fizemos uma festa para tentar entregar à presidente da época, a Dilma, um abaixo-assinado pedindo que os caras pagassem, porque muita gente morreu e não recebeu. Essa é a realidade. Muita gente morreu e não recebeu. E tem gente viva também que não recebeu nada. Foram 300 pessoas. Como é que você reúne 300 pessoas de uma empresa que não existe mais há 12 anos? Tem alguma coisa aí? Claro que tem. E aí nós fizemos esse abaixo-assinado, não adiantou nada. Um dos nossos colegas era o cara que fazia discursos para ela, mas não sensibilizou. Ali foi política. Como acabaram com a Varig, tá certo? Acabaram com a Manchete. Foi política também. Como acabaram com a Transbrasil. Então, meter política no meio já é um negócio meio complicado. Então, a Manchete, só para te dar... Desculpa te interromper. Já a gente poder falar um pouquinho aqui do final, já que a gente está nesse assunto. O que você acha? Porque, na verdade, a gente sempre via que a Manchete vinha de crises, até que culminou em 99, que o Almir Caridalevo comprou a Manchete, acabou com a marca, enfim, criou a Rede TV, ok. R$1, comprou por R$1. 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 E o que acontece? A dúvida é o seguinte: a gente sempre fala muito que a Manchete passou por várias crises, né? Teve a compra da IBF, enfim.
O que culminou? Por que a Manchete acabou? Ainda mais vindo de uma época em que ela deu um respiro, 96, Uhum. 97, até transmitiu a 95. Copa É, em é. 98. O que aconteceu? O que você acha que aconteceu? Deixa eu te falar uma coisa, Marquezine. É, o, o- a Manchete tinha um problema muito sério, que era o seu Adolfo querer que tudo fosse verdade. Então, se na novela tinha uma mesa de vidro, ela tinha que ser vidro de cristal. O que faziam? Compravam de vidro e cobravam de cristal. Ah, tem que ser veludo. Aí o nego botava tafetá e cobrava veludo. Então, sabe, isso foi muito. E má administração, porque a Manchete era um espetáculo de arte, mas era um desastre de administração. Várias vezes atrasaram salários. Eu ainda peguei pouco isso. Praticamente eu não peguei, porque eu saí em 88, mas era má administração. Tem um contador da Manchete que tem um apartamento na Atlântica. Pô. Como? Entendeu? Então, sabe, mil histórias. Aquela novela Ana Raiz é Trovão tinha 4 carretas. 4 carretas. Ah, carreta, oh, linda, maravilhosa e tal. Sumiram. Entendeu? Não tinha essa cobrança na Manchete. Isso é que era ruim, entendeu? Não tinha essa cobrança das coisas que tinham que ser feitas. Sabe, e tem uma coisa, por incrível que pareça, as novelas que a Manchete fez foram fantásticas. Dona Beija, Marquesa dos Santos, Mandacaru, Carmen, Pantanal, sabe? Corpo Santo, né? Tantas outras, Cananga do Japão, Matizuki Yamazaki. O diretor de teledramaturgia era o Zé Wilker, cara. Meu amigo Zé Wilker, que a gente sempre se encontrava lá embaixo, depois do jornal, para tomar sorvete. Tinha um cara que vendia sorvete lá embaixo e a gente ficava tomando sorvete e conversando. Era uma pessoa fantástica. Mas sabe o que é? Roubo. Má administração. Foi isso que foi ruim da Manchete, entendeu? Não há outra explicação. Essa coisa de dizer, não, é porque fez. Não. Se aproveitaram da situação ruim que ela estava e politicamente tiraram a Manchete da gente. Da gente não, dos donos. Né? Eu penso sempre nisso, entendeu? Que se você tem um apresentador que é ruim, não é ele que é ruim. Maluca quem disse que ele era apresentador e que botou ele lá. Então, o que tinha na Manchete era isso. Você tinha várias pessoas ali muito capazes, mas tinha muita gente que estava também levando, pô. Então isso acontece em qualquer lugar. E aí não tinha cobrança, entendeu? Não tinha cobrança. As coisas iam muito, sabe, largadas nesse sentido. Isso eu não tenho dúvida. Tá? Eu não presenciei, mas muita coisa sumia. Muita coisa sumia. Isso é público e notório, todo mundo sabe disso. E o que é triste, né, também, Santoro, que depois que acaba a Manchete, o acervo, tudo Vai fica tudo para o jogado. espaço. Tudo para o espaço. As pessoas falam, não, porque a Manchete vai voltar, porque acharam as fitas. Gente, pelo amor de Deus, fitas sem condicionamento, sem acondicionamento, condicionamento não, acondicionamento, vão tudo para o espaço. É Sim. fita, é celulose. Você sabe disso. Se não tratar, já era. E aí as pessoas falam, não, a Manchete vai voltar nada. O que voltou agora, e ainda está tentando mudar, eu aqui no Rio de Janeiro, é a Rádio Manchete. Porque a Manchete aqui no Rio, o Marquezine, você que é de São Paulo, ela era o canal 6, que já tinha uma vantagem que era um canal baixo. Então, que antigamente era aquele seletor, né? A Sim. garotada nem sabe mesmo mais o que é isso, era aquele seletor. E diziam que o doutor Roberto Marinho fez um acordo com as televisões, os fabricantes de televisão, para não botar o controle remoto. Porque o controle remoto, o cara, né, liga, desliga, muda. E aí o Brasil demorou um monte de tempo. São histórias, não sei se são verdadeiras, mas dizem que ele fez um acordo com os caras para não. Porque o cara desligava a televisão na Globo, no botão, tum, ia lá. O controle remoto era a gente, né, que era garoto, que ia lá desligava. Desliga a televisão, aí ia lá desligava a televisão. No dia seguinte, a TV estava onde? Na Globo. Era só ligar que aparecia a Globo. Entendeu? Dizem isso, eu não sei se realmente aconteceu ou não.
E eu acho isso, entendeu? A Manchete foi muito mal administrada. Eles sabem disso, eles sabem disso. Os donos sabem que a Manchete foi muito mal administrada. Era um espetáculo de arte, tá? Mas era um desastre de administração. Eu quando estava na Manchete, eu vi coisas assim, por que está fazendo isso, gente? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Na Manchete, tudo lá era gravado. Eu achava um porre. Eu fazia o jornal gravado. Como é que era o jornal gravado? Eu gravava, eram 4 blocos. Então eu gravava o primeiro bloco, o segundo bloco, eu e meus colegas, Cláudia, Roberto Maia, depois Leila Richards. Então, era primeiro bloco, gravava o primeiro bloco, segundo bloco, quando a gente começava a gravar o terceiro bloco, entrava no ar o primeiro. Quando a gente começava a gravar o quarto bloco, entrava no ar o segundo. E nós tínhamos que ficar lá até o final. Você está gastando fita, olha só, está gastando fita à toa, e todo mundo sentado lá que nem idiota, esperando o jornal terminar, porque se desse algum problema a gente entrava. Eu sou um sacanocrata inveterado, então, porra, o que eu fazia? Eu comecei um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais tarde, até que um dia não deu para gravar. Nesse dia que não deu para gravar, teve que ir ao vivo, Caetano era o nosso diretor lá de imagem, o diretor de corte era o Marcinho Leal. Caetano disse, vai ter que ir ao vivo, vai ter que ir ao vivo. Aí fomos ao vivo, não houve um erro, Marquezine. Você é jornalista, sabe disso, como é que é. Não teve um erro. Porque quando é gravado, o cara está relaxado. Ah, errou, volta a fita. Bota lá. Entendeu? Está mais ou menos tocando. O cara fala do lado ali. Ah, tá bom, legal. Ah, você foi. E, opa, desculpa, errei aqui. Volta. Entendeu? Alguém tropeçava também apresentando jornal, pô, isso é normal. E aí, eu falei, deixa aberto o microfone. Depois que terminou o jornal, abre o microfone aí. Gente, viu como é que deu para a gente fazer isso tudo ao vivo? Vamos parar com essa palhaçada de gravar, pô. Porque você gravando, o que acontece? Você gravando, você está gastando fita, você está gastando tempo das pessoas. Para quê? Novela é diferente. Você tem que gravar, tem que editar, sonorizar, finalizar, pós-produzir, tudo. Mas jornal, para quê? Não precisa. Eu vim de jornal ao vivo, fazia o Jornal Bandeirantes. O Jornal Bandeirantes era todo ao vivo. E começou o jornal. E aí o Jornal da Manchete passou a ser, na segunda edição, passou a ser ao vivo. Aí começaram a fazer a mesma coisa, logo depois começaram a fazer na primeira edição. Porque é um porre. É um porre. Você ficar gravando, esperando terminar o jornal. Estou esperando terminar o jornal para poder ir embora. Pô, termina o jornal ao vivo e vai embora. Pô. Vê se tem alguma coisa. Quer dizer, esse vai embora às vezes é meio estranho, tá? No dia 14 de março de 1985, o Tancredo Neves, que era o presidente eleito, mas não empossado, foi oferecido pelo seu Adolfo, pela Manchete, lá em Brasília, na casa da Manchete em Brasília, um jantar. Ele passa mal e vai para o hospital de base para ser operado de diverticulite. Nesse momento, eu estava dentro do estúdio, 10h30, porque eu cheguei mais cedo para gravar um monte de programa, que era a Nova República do Tancredo Neves. Aí, eu cheguei mais cedo, estou lá 10h30, entra o Mauro Costa, que era o nosso editor-chefe, falou, Santoro, tá com o microfone, tá tudo ok? Tá. Tem que dar uma extraordinária que o Tancredo Neves passou mal, está sendo levado para o hospital de base, vai ser operado de diverticulite. O que é isso? Não sei. Fala aí, depois a gente toca. E eu, tá bem, tá tudo certo, vamos lá, pá, ao vivo. Olha como é que é importante você estar fazendo ao vivo. Até hoje a Globo não sabe fazer ao vivo. Até hoje a Globo não sabe fazer ao vivo. Faz ao vivo da besteira. Aí, pô, vamos lá. Pá. Mais outras informações do Jornal da Manchete, segunda. Bom, nesse dia, nós ficamos dando... Olha, movimentou um batalhão de repórter, de produtor, técnico, todo mundo, e demos um show. Quando terminou o Jornal da Manchete, segunda edição, o Mauro virou-se para nós três, era eu, Roberto Maia e Cláudio, disse, um de vocês vai ter que ficar, vão ter que tirar no palitinho. Tá bom. Claro, quem é o cagado? Aí eu, a madrugada inteira, dando notícia. A madrugada inteira dando notícia. Entrei no meio do filme para falar depois do filme, a madrugada toda. Entendeu? Então, você sai depois que o jornal acaba, mentira, sabe quando não tem mais notícia para dar, né? Esse foi um caso também que eu contei ali no livro também. Neste livro aqui, nesse aqui.
Porque no outro, qual foi a ideia do outro, Marquezine? Já dizer para você. O outro é esse aqui, ó. Rede Manchete, 40 anos de histórias vivas. E aqui está o nome. Opa, do outro lado. Aqui está o nome de todos os colaboradores. O que foi isso aqui? Como a Manchete ia fazer 40 anos, eu pedi aos meus colegas que me contassem uma história que tivesse acontecido com ele, ou qualquer coisa assim. E aí eu transcreveria cada história para a gente montar um livro com 40 histórias. E foi isso que a gente fez. Então é interessantíssimo, porque tem histórias que as pessoas nem imaginam que existem. Pô, tem um programa que acabou por causa de uma vaca que cagou no estúdio. O programa estreou, era Alô Peppa, Alô... Era com a Pepita Rodrigues e o Carlos Eduardo Dolabella, o pai do Dolabella, né, do ator. Os pais, né? E aí eles foram competir, eles faziam sempre uma competição, era um reality. Imagina, a Manchete fazia reality na década de 80, olha só, ou 90. Início de 90. Aí eles iam competir quem é que conseguia tirar mais leite da vaca em menos tempo. Aí levaram uma vaca para o estúdio. A vaca chegou no estúdio e cagou no estúdio. Cagou na entrada. E começou a cagar. Aí o diretor ficou louco, pelo amor de Deus, falou com a produtora Vera Araújo, busca alguma coisa para tapar esse troço que está cagando tudo, que a vaca saiu cagando. Acho que fora do ambiente dela, ela deve ter ficado nervosa, eu imagino isso, né? E aí, pô, ela foi e pegou o que deram para ela, e eram posters da Luísa Brunet, no Ele e Ela, naquela revista Ele e Ela, tá? Ela quase que nua, né? Na coisa, foi espalhando aquilo, nem viu o que ela saiu espalhando. Nisso que estava espalhando a coisa, quando ela acabou de espalhar, quem é que entra no estúdio? Seu Adolfo. Tira essa vaca daqui, ela está cagando na Luísa Brunet. Então, o programa acabou. Seu Adolfo acabou com o programa, imagina. Entendeu? Então tem histórias muito gozadas, muito interessantes que aconteceram lá e que a gente transcreveu nesse livro. Agora deixa você perguntar se deixar. Não, claro. Só avisando quem está vendo o vídeo, na descrição do vídeo tem o e-mail do Luiz Santoro, em que você pode mandar um e-mail para ele, e aí você compra o livro, vai falar com ele, e ele vai te mandar o livro pelos correios. Vale a pena você ter esse livro em casa aí, porque você viu que é a história da Manchete pelos profissionais da Manchete. Então é história verdadeira, né? Não é Luiz, deixa eu te perguntar uma coisa. Pois não. A Manchete, o Bloch, ganhou a concessão no governo militar, pelas mãos, né, do João Figueiredo, junto com o Silvio Santos e tudo mais. A gente sabe muito bem do Silvio Santos, da questão do cuidado, nem tão cuidado, porque ele nunca foi fã de jornalismo, né? Mas da questão de não ser crítico ao governo que deu a concessão para ele e tudo mais. Eu queria saber com você, nesse início da Manchete, que você viveu intensamente, principalmente nas diretas já, né, que foi um grande movimento, como é que era a questão do Bloch com a abertura política, com o fim da ditadura? Havia algum receio ou não havia de talvez fazer uma crítica ou falar abertamente, ou era liberado? Não, liberado. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Porque nós pegamos um governo militar naquela época, né? Todo mundo chama de ditadura, mas ditadura pressupõe um ditador. Então teve 5 ditadores. Para mim é governo militar, né? Foi um governo militar que teve no Brasil, com 5 presidentes militares. Mas seu Adolfo tinha uma coisa que ele falava que a gente gostava muito. Ele dizia, tudo aqui tem que ser verdade. Se tiverem que falar de um amigo meu que ele fez uma besteira, ele que seja responsável para responder por causa das suas besteiras. Sabe? Então, direta já. Isso está no meu livro. Direta já. A Manchete pegou a bandeira e foi à frente. Foi à frente. E aí, sabe, um monte de... A Globo tentou esconder isso, tá? Sabe o que acontecia, Marquezine? Quando aparecia alguma coisa da Globo, o pessoal falava, cantava na rua, o povo não é bobo, abaixo a Rede Globo. Foi aí que surgiu esse refrãozinho. Então, a Manchete abraçou a direta já. O locutor oficial daquele 1 milhão que teve, mais de 1 milhão ali na Presidente Vargas, na Catedral,
Catedral não, naquela igreja, né? Candelária, Igreja da Candelária. E aquele mar de gente que tinha lá, quem fez a apresentação foi o Osmar Santos. O Osmar Santos era nosso locutor. O Osmar, o animal! Lembra que chamava ele mundo de animal? O Osmar Santos era nosso locutor. Narrador esportivo. Dos melhores, dos melhores. Então nós abraçamos aquilo ali como um negócio. Tanto é que tem um caso que eu conto no meu livro, no primeiro livro, aquele que eu estou de cabelo preto ainda, e cabelo, né? Né, eu conto um caso que estava proibido naquela época falar alguma coisa sobre as medidas de emergência que iam ser votadas, as diretas já que iam ser votadas, as medidas de emergência proibiam qualquer divulgação de qualquer coisa. E o Alexandre Garcia nos chama, na hora do meu jornal, nos chama, no nosso jornal, segunda edição. Eu falo meu porque eu que apresentava junto com Roberto Maia, Cláudia e depois Leila Rich. É mania, tá? Mas é nosso. Não existe trabalho, como é que se diz, solitário, né? Sozinho, não existe. Sempre com equipe. E aí, o Alexandre nos chama, ele era o diretor de Brasília, era repórter em Brasília, e o Alexandre nos chama e diz assim: o Zequinha Sarney vai votar e a gente bota ele no ar. Ele vai votar pela emenda das diretas já. Aqui, parênteses. O Zequinha Sarney é filho do Sarney, né? Que era o presidente do PDS, que era o presidente do governo, do partido do governo militar. E aí nós abrimos, o Zequinha Sarney deu o voto dele, sim! Uma ovação no Congresso, aquela loucura toda. E depois o general Newton Cruz queria fechar a manchete de qualquer maneira. Eu não sei como, mas eles conseguiram demovê-lo dessa história. Voltando ao que você tinha perguntado, é o seguinte: todo mundo tinha como certo que a Abril Cultural e o Jornal do Brasil fossem os vencedores para os novos canais. Tá? E acabou sendo a Block, com a Manchete, e o SBT, do Silvio Santos. O Silvio Santos não gosta de jornalismo, não, tá? Eu fui editor-chefe do SBT Repórter, da Marília Gabriela que apresentava, e ele não gosta de jornalismo, não. Esse jornalismo não dá audiência, ele não gosta. Tanto é que o nosso diretor-geral, o Dilon Coutinho, classificou o SBT Repórter como produção, que se colocasse como jornalismo, ele tirava. Aliás, ele botava a gente na quarta-feira à noite. E a gente falava: Silvio, pelo amor de Deus, tira a gente de quarta-feira. Não, vocês são os únicos que podem brigar com o futebol da Globo. E a gente brigava. Mas aí, voltando à história da Manchete, esse período que nós vivemos lá foi um período muito intenso politicamente. E a Manchete estava sempre mostrando o que era. E o seu Adolfo deixava isso bem claro. Se for alguém amigo dele que fez uma besteira, ele que responda por isso, mas não vamos deixar de dar notícia. Isso é que é legal, entendeu? Quer dizer, isso é jornalismo. Isso é porque o jornalismo tem que trazer o quê? A verdade. Ponto. Você analisa como você quiser. Você traz o fato, o fato é esse aqui, o que ocorreu foi esse fato aqui, pá. Agora, você analisa como você quiser. Não é ficar dizendo, não, porque fulano é assim, porque cicrano é assim, beltrano tem... Não, pelo amor de Deus. Vamos baixa a bola. Deixa o telespectador raciocinar. Eu acho que a Manchete, se fosse hoje, ela seria uma TV fechada, por causa da qualidade dela. Imagina, um dos diretores da Manchete era o Maurice Capovilla. Foi um grande cineasta. Pô, ele passou 30 dias com a equipe, ele, André Auler, Cezinha, 30 dias em Portugal para mostrar Portugal. Sabe? Isso é jornalismo, sabe? Isso é TV, é mostrar as coisas. Eu me lembro que quando eu era garoto, e depois rapaz, né? Amaral Neto, repórter. Aí o pessoal fala, não, porque Amaral Neto é de direita. Eu não estou preocupado se ele é de direita ou de esquerda. Eu sei que eu comecei a ver coisas no Brasil que eu não conhecia. A Pororó, por exemplo, eu vi nas lentes do Chuchu Naves, mostrando exatamente, sabe, a pororoca, o encontro da água do Oceano Atlântico com o Rio Amazonas. Então, sabe,
é jornalismo, cara. É coisa bonita, é coisa legal, sabe? É coisa para se mostrar. E a Manchete tinha isso, a gente mostrava o que estava acontecendo. A emenda das diretas já, nós fomos fundo nessa história, tá? Quando o Tancredo entrou, nós também fomos fundo. E quando o Sarney começou a fazer besteira com o negócio de inflação que chegava a 100% ao mês, imagina 100% de inflação ao mês. Nós fomos fundo também dizendo que estava errado, pô. Aqui, ó, a inflação de 100%. Como é que faz? A pessoa, você comprava um negócio, você ia deixar de mostrar, comprava um negócio no supermercado de manhã, quando chegasse à tarde já estava com outro preço, ia deixar de mostrar isso? Não, mostra. Deixa a pessoa fazer o pensamento, ter o pensamento que ela quiser. E você acha que às vezes algumas críticas desse tipo a Manchete sofreu na mão dos políticos algumas vezes, às vezes por, como você disse, falar a verdade, né? Porque às vezes a verdade incomoda um pouco, né? Os poderosos, né? Então, um pouquinho, né? Você é gentil, incomoda. né? Isso já foi um problema para a Manchete? Você já viu isso não só apenas na Manchete, porque a gente fala muito da TV, mas tinha a revista também, que era um carro-chefe, né, do Grupo Bloco. Sim. Aconteceu, virou Manchete, né? Era da revista Manchete. Tem um caso aqui nesse livro, nesse novo livro, os 40 anos de Histórias Vivas, que fala exatamente isso. O Paulinho da Luz conta exatamente isso. A filha do governador Brizola foi presa no morro com 2 caras comprando maconha. E nós demos a notícia. Não deu outra. No meio do jornal, chega seu Adolfo com o Brizola. E o Brizola, ele fez questão de entrar. Você, não é verdade? Acabaram com a minha filha. Pô, escuta, ele que tomasse conta da filha dele, sabe? Nós tínhamos que dar a notícia. Isso acontece. Acontece isso, não tem jeito. Essas coisas que têm que ser ditas no jornalismo, têm que ser ditas. Ponto. Não adianta se esconder. Entendeu? Esconde. Quanto mais você esconde, mais teoria você vai formar. Mais teoria da conspiração você vai formar. Então, mostra o que é. Ó, é isso aqui. Sabe? Então, teve caso. Claro que teve caso. Deve ter tido caso que a gente nem soube. A gente nem soube. Mas o seu Adolfo tinha uma revista também, mas ele tinha uma influência política também, tá, Marquezine? Porque o seu Adolfo, ele tinha uma revista chamada Tendência, tá? Em que ele premiava os melhores do ano, em todas as áreas, tá? E tinha na área política também. Então ele sabia fazer o jogo dele. Sabe? Bobo ele não era. Era um cara empreendedor, que eu tinha uma admiração muito grande, tenho uma admiração muito grande pelo seu Adolfo. Ele era um cara empreendedor. Do nada, ele fez um império. E o império ruiu por má administração, por roubo, como a gente já falou. O que eu penso que a Manchete, ela trouxe uma inovação para a TV. Porque naquela época a coisa era muito quadradinha, sabe? Tudo certinho. Já vista, o Jornal da Manchete, um jornal com 1h30, que isso? O jornal da Manchete, segunda edição, da noite, 40, 45 minutos. Acabavam os jogos, nós dávamos o resultado com os gols. Hoje é mole. Claro, porque hoje é computador. No nosso tempo não tinha nem fax. Era telex, imagina, telex. Quando se dava o resultado da loteria, a loteria tinha 2 loterias só. Era a loteria esportiva, que era aquele zebra, lembra? Loteria esportiva, jogo tal, jogo número 1, coluna do meio, zebra, tal. Era o Léo Batista que fazia, grande artista. E na sexta-feira a gente dava o resultado da Loto. Só tinham 2 jogos. Hoje tem centenas de jogos. E aí, a gente dava na sexta-feira porque vinha por telex. A Caixa Econômica mandava para a gente o resultado por telex. Tem, inclusive, um caso que eu conto aqui, que eu fiz o cara ganhar, eu e o Toledo fizemos um cara ganhar na loteria, ele não ganhou. Ficou desesperado. Meu Deus, eu ganhei. Queria rasgar a carteira, queria bater no Jaquito, que era o sobrinho do Adolfo. Essas coisas assim que a gente fazia muito, essas brincadeiras. E a Manchete, para fechar aquilo que você tinha falado,
eu acho dessa história que nós tínhamos começado a falar, e eu desviei o assunto, fui eu que desviei. 1999, lá, 10 de maio. A UERJ, alunos da UERJ, fizeram um documentário chamado Aconteceu, Virou Manchete. Esses meninos não eram nascidos quando a Manchete existia. Depois, a Uniswan, em 2018, fez um documentário também chamado Família Manchete. Esses meninos não eram nascidos quando a Manchete começou. Entendeu? Então, pessoas que não conheciam a Manchete são apaixonadas pela Manchete. Por quê? Não sei, meu irmão. Não sei. Eu sei que a Manchete marcou uma época. A Manchete marcou uma época. E essa época é bem, bem clara, sabe? Ela é bem... Para nós, ela é distinta, sabe? E a Manchete era no esporte, sabe? Era na novela, era no jornalismo, era nas produções, era nos filmes. Tudo na Manchete era novo. E todo mundo se ajudava, todo mundo queria, sabe, chegar lá. As pessoas dizem que não, mas o nosso jornal, segunda edição, várias vezes bateu no Jornal da Globo. Várias vezes. Tanto é que quando eu saí da Manchete, logo depois, vieram Eliakim e Leila Cordeiro, nossos amigos. Eliakim já está na de cima. Que eram que faziam o Jornal da Globo. Entendeu? Então, sabe... E eles foram uma das pessoas que falaram que na Globo coisa, na Manchete era outra. Na Manchete era uma coisa muito melhor. Se tinha mais liberdade. A Globo sempre foi muito justa. Eu não trabalhei na Globo, eu trabalhei na Globosat. Eu fui o primeiro apresentador da Globosat. Que o jornalismo na Globosat, no início dela, era feito pelo GNT. Até 94, quando eu fiquei. Em 95 entra a Globo News, aí eu já tinha saído. Deixar você perguntar alguma coisa, pessoal. Eu queria saber, entrar nesse ponto agora da tua carreira, né? Porque a gente não só vê você falando, mas claro, tem vídeos na internet, tem depoimentos de como as pessoas tinham esse carinho, digo dos colaboradores, né? Dos funcionários da Manchete, o carinho, mesmo com as dificuldades, mesmo com atraso de salário, o carinho que eles tiveram por essa empresa. Você que passou, como você falou, no início da Globosat, você foi para o SBT, eu queria que você fizesse esse balanço. Qual que é a diferença maior da Manchete para essas outras empresas que você trabalhou? Eu comecei em TV, na TV Nacional em Brasília, no jornal local. E logo depois eu fui para o Jornal Bandeirante, que ia ser feito em rede, no Brasil todo, com Joelmir Bete e Ferreira Martins de São Paulo. Olha só. Newton Carlos e o Ronaldo aqui no Rio, e eu, e Carlos Castelo Branco, foi um dos maiores jornalistas desse país, lá em Brasília. Imagina, eu novato, sabe, pegando essa turma, sabe, da melhor qualidade. Era muito bom, o Jornal Bandeirantes era muito bom, inclusive melhorou mais ainda quando veio o Walter Clark. Walter Clark foi diretor na Globo muitos anos, e ele depois foi para a Bandeirantes. Eu venho para o Rio, TV Nacional, Rádio Nacional, aí Rádio Nacional aqui no Rio, lá em Brasília. Lá em Brasília também Presidência da República, locução e tal. E aí eu, aqui no Rio, Rádio Nacional, fui trabalhar na agência do Giovanni, eu sou publicitário também, além de professor de Química. Lá em Brasília eu dei aula no Objetivo, que é muito famoso aí em São Paulo, o Objetivo lá de Brasília. E eu digo que eu tenho mais ou menos 150 mil ex-alunos, porque aqui no Rio eu dei aula no ADN e no CPS. No ADN eu dei aula e no CPS eu era um dos donos. Era um coleginho com 280 alunos, em 4 anos nós tínhamos 8 colégios e 15 mil alunos. Era uma coisa de maluco, era vestibular, então, sabe, número de alunos em sala, 100, 150, naquela época era assim. E vestibular, né? Colégio não. E aí, eu saio de Brasília, venho para cá para o Rio, entro na Antena 1, no lugar do Eloy de Carlo. No lugar do Eloy de Carlo, porque o Eloy não conseguia chegar, porque ele mora em Teresópolis, ele não conseguia chegar às 6 horas da manhã na Antena 1. E aí ele saiu, me chamaram e eu fui para a Antena 1. Depois da Antena 1, eu fui para Del Rey, aí da Del Rey eu fui para... Isso em rádio, né?
Aí continua na Rádio Nacional. Na Rádio Nacional eu fazia um horário maluco, um horário maluco. Eu disse para o General Massa, General, ele era presidente da Rádio Brás, que era dona da TV Nacional e da Rádio. Eu falei, General, se eu vou voltar para o Rio de Janeiro. Ele disse, eu vou arrumar uma vaga para você lá. Eu disse, olha, não tem vaga, eu já vi, não tem vaga para locutor lá. Deixa comigo, meu filho, eu arrumo. Sabe o que ele fez? Ele deu folga para todo mundo no domingo, tá? Domingo inteiro. Então eu entrava às 9 da manhã de domingo e saía às 5 da manhã de segunda-feira. Entendeu? Eu fazia todos os jornais, eu era locutor noticiarista. Então eu fiz jornal, apresentei telejornal, rádio jornal com César de Alencar, Mauro Montalvão. Entrei em transmissões esportivas com Zé Carlos Araújo, Washington Rodrigues, Denis Menezes, só monstros. Né? Eu trabalhei com monstros. E aí depois eu saio da Nacional, vou para Del Rey, da Del Rey eu vou para a Rádio Jornal do Brasil, AM, que era referência de voz no Brasil, um negócio era espetacular. E nas TVs, eu estava na Bandeirante, eu fui para a Manchete, eu entrei no início da Manchete, depois eu fui para a Globosat, e da Globosat eu fui ser diretor do núcleo de comunicação da Estácio de Sá, da Universidade de Estácio de Sá. Na época que tinha mais ou menos 14 mil alunos, hoje tem mais de 100 mil. Né? E aí, depois disso, eu fui para São Paulo para ser editor do SBT Repórter. Fui ser editor. E eu cheguei lá, me deram só 96 fitas de meia hora. Você sabe o que é isso? 96 fitas de meia hora que vão ser 48 horas de gravação. Essas 48 horas de gravação tinham que virar um programa de 45 minutos. Eu vou falar de novo. 48 horas de gravação tinham que virar 45 minutos num programa. Quero saber quem era o verdadeiro Dr. Fritz, aquele personagem que existe dos espíritas. Tinha um em Minas, outro no Paraná e outro no Rio de Janeiro. Em 2 semanas, eu entrei no programa pronto, eles ficaram espantados. Pô, como é que você conseguiu fazer isso? Ninguém fez. Eu disse, pô, estou sentando aqui trabalhando. Trabalhava de 8 da manhã até 8 da noite. Ficava lá, mas fiz o programa. E logo depois, eu fui ser editor-chefe no SBT Repórter, apresentado pela Marília Gabriela, uma das jornalistas mais fantásticas que eu conheci na minha vida. Uma mulher muito inteligente. E um doce de pessoa. Trabalhar na Manchete foi o melhor lugar que eu trabalhei. O SBT era bom? Era. Também era muito legal, porque, sabe, era uma puxada de tapete, Marquezine. Isso existe em qualquer lugar. Mau caráter existe em qualquer lugar, em qualquer profissão. Eu fui professor, vai dizer, é o melhor ambiente que você trabalhou? Trabalhei em bons ambientes, mas tinha mau caráter? Tinha, tem médico mau caráter, advogado mau caráter, né? Tudo, jornalista mau caráter. Quantos? A gente sabe disso. Mas casas que eu trabalhei, eu gosto muito da Manchete e do SBT. Primeiramente a Manchete, depois o SBT. Depois a Bandeirante. E por último a Globosat, porque a Globosat começou a ficar engessada. E aí já começou a não... Porque eu fiquei até 94, 95 começou a Globo News, aí eu já tinha saído. Então é isso que eu falo, sabe? A Manchete marcou a gente. Fale. Queria te falar agora um pouquinho do SBT, né? Porque você entrou numa fase do SBT Repórter que ele teve muito destaque por tantas matérias, como você falou do Dr. Fritz, estou me lembrando de algumas aqui. Colina do Sol, que era aquele local do nudismo e tudo mais. Então foi uma época, um boom do SBT Repórter que garantia uma ótima audiência. Tinha um lá, Alto Paraíso, lá em Goiás, todo mundo fumando maconha. Tinha o Casamento Gay. Foi o único que o Silvio deu uma fita pra gente, disse assim, olha aí que eu gravei isso aí em Miami, vê se você consegue tirar alguma coisa aqui. Rapaz, era um espetáculo. Aí nós fizemos o Casamento Gay, Marquezine e teus internautas. 38 de audiência. Isso em 1999. Foi a maior audiência do SBT Repórter. Casamento de 2 homens vestidos de homens, né? Um homem e um outro homem vestido de travesti mesmo, com de mel, com produção, tudo. E 2 mulheres.
Uma vestida de homem e outra de mulher. Uma, inclusive, já tinha tirado os seios, sabe? Isso aí ia colocar prótese, sabe? Completo. 38 de audiência. Então, o pessoal que bebia xixi, um programa também que, caramba! Esse eu resgatei. Esse tem aqui no canal. Tem esse daqui tem no canal. E tem uma discussão forte. Até hoje, ele foi feito em 98. 98. E as pessoas repercutem até hoje esse SBT Repórter, para você ter uma ideia. O que tinha legal é que a gente tinha liberdade lá. O que era parecido com o da Manchete. Tinha liberdade também. E aí, mas graças a Deus o Silvio não, como é que eu vou te dizer? Não interferia, porque não era jornalismo. Se fosse, ele tirava. Esse do Coisa, nós estávamos fazendo um programa sobre fonte da juventude. Coisas que as pessoas tinham descoberto para prolongar a vida. Aí chega um produtor e fala assim, tem um pessoal que bebe xixi para ter mais juventude. Hã? Como é que é? Os caras bebem xixi, se reúnem para beber. Aí mandamos o repórter lá, o Panayotes, ele foi lá, trouxe a matéria e disse, isso não é um pedaço do programa, isso é um programa. Aí fizemos um programa sobre isso, e o cara no final, ele estava em dúvida se ia beber ou se não ia beber. Aí o cara no final disse, não, vou beber, mas vou botar um pouquinho de soda limonada. E bebeu o próprio xixi, entendeu? Então, isso repercute pra caramba. Muito, muito. Esse do casamento, o ET de Varginha, nossa mãe, isso aí deu um... Sabe? Lembra como é que eles chamavam? Era o Chupa-Cabra. Chupa-Cabra. Isso deu uma repercussão enorme. Vai lá, faz o clube de nudismo, a praia de nudismo. Vai lá, mostrando pela primeira vez na TV uma coisa... Quer dizer, pela primeira vez também puxado pelo documento especial. O documento especial também teve muita coisa que ele mostrou, que era na Manchete. Tá? Que era muita coisa, sabe, que acontecia aí. E as pessoas não sabiam como é que era. E que mudou o Globo Repórter, porque o Globo Repórter passou a ser muito mais nu e cru por conta do documento especial, porque era uma coisa... Documento especial. Às vezes muito porrada, né? Ali no coisa, mas necessária também. Muito cruel, mas, sim, né? Mas o SBT Repórter também com isso, entendeu? O SBT Repórter também com isso. E uma equipe fantástica, né? Flávio Rico, que hoje é colunista, já há algum tempo já é colunista, Zé Ribeiro Júnior, Hércules Brezeghello, João Almeida, sabe, um monte de gente que trabalhava bem pra caramba, entendeu? Então a gente conseguia fazer coisas boas. E isso foi uma coisa que marcou também na televisão. Quer dizer, por isso que eu digo que a primeira coisa foi a Manchete, né? Primeiro amor foi a Manchete, mas o segundo foi o SBT. O SBT também era legal nesse sentido, porque você tinha que botar a cabeça para funcionar e fazer a coisa aparecer. Como é que é? Sentava todo mundo, reunião de pauta, vamos lá. Cada um dava uma sugestão, tanto é que um deles falou, tem gente que se reúne para beber xixi. Como? Entendeu? Outros então, o pessoal na Amazônia, vamos ver como é que é a Amazônia. Desbravamos a Amazônia, sabe? 3 ou 4 programas, alguma coisa assim. Então, isso tudo é para mostrar jornalismo. Isso é para mostrar matéria, para mostrar o que está acontecendo por aí. Não é só ficar no tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá, não. Tchá-tchá-tchá não dá mais audiência. E que faz falta hoje em dia, né, Santoro, na televisão, muito. Né? Um jornalismo desse estilo, né? A gente vê muito pelo Caco Barcelos, que faz uma coisa atual, mas fora isso, não tem, né? O Globo Repórter virou um programa de turismo, um programa de viagem, não tem o factual. Não é mais, realmente não é mais. Isso não é por aí, mas eu acho que televisão tá fadada a diminuir cada vez mais, televisão, porque tem uma garotada hoje que não sabe nem o que é televisão, nem liga a televisão, só liga a televisão para botar na internet, YouTube, streaming, sabe, tudo. Hoje você quer um filme, você não precisa ir ao cinema. Você entra com um filme e vê. Entendeu? É completamente diferente. A época, o computador mudou o mundo. A gente tem que entender isso. Uma coisa, Santoro, eu entrevistei o José Armando Vanucci e ele falou que tem uma filha de 18 anos, né?
Eu tenho 38, né? Então eu peguei o final da era analógica. Aham. Cada um dos telespectadores, independente da idade que seja, tinha seu canal de televisão favorito, que fica na Sim, sua memória afetiva, seja Manchete, Globo, SBT, Cultura, TVE, enfim, não importa. Aí eu perguntei para ele, né? Porque nós tivemos isso, né? Muita gente gosta da Manchete, outros gostam do SBT e tal. Aí ele falou que a filha dele de 18 anos não tem apego zero nenhum por nenhum canal de televisão. Não existe. não Então existe. é realmente uma geração que não vai ter ligação nenhuma com a TV aberta, né? Sim, sim, a TV aberta está acabando. A TV aberta está acabando. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu outro dia botei aqui, eu e minha mulher, para a gente ver aqui, não sei por que cargas d'água, caiu no YouTube, eu vejo muito o YouTube, caiu no YouTube um programa que eles falam dos burros na TV. Olha, assistindo o programa do Celso Portiolli, meu amigo Celso Portiolli, do Ratinho, do próprio Silvio Santos, cara, é de rolar de rir. É de rolar de rir, porque as pessoas não têm. Então, ninguém lê, ninguém se preocupa, porque a educação no país está ruim agora. Não está ruim agora, não. Ela já está há muito tempo. Há muito tempo. Eu vou contar um caso aqui, você vai ficar espantado. Seus telespectadores, seus internautas vão ficar espantados. Em 1974, eu e um grupo de amigos, que dávamos aula no ADN, compramos um colégio, que era o Colégio 1º de Setembro. E ele tinha sido o Colégio Paiva e Souza. Colégio Paiva e Souza. Colégio 1º de Setembro. Aí eu botei o nome CPS. E o nego dizia que era Colégio Professor Santoro. Não era isso, era CPS mesmo. E aí nós compramos esse colégio e veio muita gente da rede estadual fazer o terceiro ano junto com o vestibular. Tinha muito isso antigamente. E aí os caras vinham com histórico escolar e, por exemplo, física, 6,5, passou. Matemática, SP, S de Santoro, P de Paulo. Que é isso? Não sei. 1974. Que as pessoas vão falar, não, porque vai fazer 50 anos no ano que vem. Aí não, vinha outro lá, SP. No final, tudo aprovado. Aí a gente ficava encasquetado com isso. Como é que é esse SP? Até que um funcionário antigo do colégio, que nós compramos, falou, professor, posso explicar o que é isso? Claro, por favor, porque está deixando a gente louco aqui. Sem professor. No colégio estadual não tinha o professor e o cara era aprovado automaticamente. 1974. Não é de agora essa história. A história da educação no Brasil, tudo começa com educação, amigo. Tudo, tudo. Sabe? A história da educação no Brasil é triste. Sabe? Eu escrevi um livro, além desses dois, né? Eu escrevi um livro de 500 erros de português. Eu sou jornalista, eu sou químico, eu não sou professor de português. Mas eu vi tanta besteira que o pessoal escreve na rede social, mais com I, mães e mais, a diferença. Afim junto, afim separado. Quando eu vi, depois de um ano, tinha 500 erros. Eu disse, vou fazer um livro. Aí fiz um livro, que também tem na Amazon. Está lá, 500 erros de português. Está lá, Luiz Santoro, 500 erros de português. Também na Amazon você consegue pegar lá. Então, a educação no país já é muito ruim há muito tempo. Há muito tempo. Para que o cara precisa? Vamos parar para raciocinar só numa coisa que está chegando a hora da gente terminar, né? Deve estar, porque senão. Por que o cara aqui precisa, um advogado, precisa saber química, física, biologia e matemática que nem um louco? Para quê? Para mim é corporativismo. É para manter os empregos dos caras. Não é assim. Passa superficialmente e chega na faculdade, o que ele tem que fazer, aí sim, aí ele vai ter que aprofundar. Ele é médico, vai ter que saber muita química, muita biologia. Ele é advogado, vai ter que saber muita história, muita geografia, muito português. Gente, faculdade de jornalismo hoje não tem língua portuguesa, isso não existe. Faculdade de jornalismo hoje não tem língua portuguesa. Tem um lugar aqui no Rio chamado Emerge, Escola de Magistratura, que o cara se forma advogado e vai fazer a escola de magistratura. Tá? É para ter um pós no próprio direito. Sabe qual é a matéria que mais reprova?
nenhuma ligada ao direito. Português. Os caras não sabem escrever. Pô. Então, a educação no país está ruim há muito tempo. Santoro, Oi. eu queria finalizar aqui. Sim. Eu sei que essa história já passou por outros lugares, foi documentado, mas eu queria ter essa história aqui, para quem não sabe ter documentado. A famosa história do surdo. A famosa história do surdo que via o Jornal da Manchete. Tem o Ronaldo Rosas, né, que é outro excelente jornalista também, outro excelente apresentador. Eu queria que você contasse a história do surdo e do final do jornal, por favor. Isso. É o seguinte, eu fazia o segunda edição 11h30, mas tinha o Jornal da Manchete, a primeira edição, 8h30, mais ou menos. E o Bianchini tinha saído de férias. Eu desci para fazer, então eu fazia o primeiro e fazia o segundo. Aí apresentávamos o jornal, eu e o Ronaldo. E terminava o jornal, a gente falava as maiores besteiras, os maiores palavrões possíveis e imaginários. Sacaneando um ao outro, sacaneando gente do estúdio. Porque quando o jornal terminava, os caracteres saíam assim, igual Star Wars, né? Enviesado assim. E pegava um pouco a gente. Aí um dia nós chegamos para fazer o jornal, o chefe de redação, Luiz Edgar, chama a gente, vocês vem cá, os dois. Olha aqui, ó. Uma carta de um telespectador que mora em Teresópolis, que é surdo mudo, ele e a mulher, e diz que vocês falam as maiores impropriedades, maiores besteiras, os maiores palavrões quando termina o jornal. Nós? Não, que isso, pelo amor de Deus. Porque nós somos jornalistas, mas somos também atores. Não, pelo amor de Deus, que isso? Sério, não. Vê lá o que é que vocês estão... Não estamos fazendo nada. Esse senhor está enganado, alguma coisa e tal. Vê lá, hein? Tá bom. Naquele dia, terminamos o jornal homenageando o Mudinho. Só quem sabia ler lábios como eles iria entender. Mudinho. E por aí adiante, entendeu? Então, essa história do Mudinho, até o Maurício Menezes conta no Plantão de Notícias, que é um show que ele faz, ele conta erros de jornal, ele conta isso, entendeu? Mas é muito gozado, porque essa história do Mudinho... Aliás, pergunto, Mudinho chegou a ligar, mandou de novo a carta? Porque em 1984, 85 não tinha nada de tecnologia, então foi carta mesmo que ele mandou, reclamando da gente. Essa é a história do Mudinho. E depois desse recado, ele não falou mais nada, né? Não, a história está aqui e está nesse aqui também. Está nos dois, um e o outro. Porque não tem jeito. Não, essa história é sensacional e mostra o quanto vocês se divertiam, né? Fazendo o jornal com seriedade ao mesmo tempo. Isso mesmo, exatamente isso. Eu queria te agradecer muito, Santoro, por ter aberto o seu tempo aqui para o meu canal, para falar dos seus livros, que estão aqui na descrição do vídeo. Você que quer adquirir, tá aqui o e-mail do Santoro. Tem também, eu vou colocar aqui o link também da Amazon para quem quiser ter. Vale a pena. E Santoro, uma coisa que é legal, a gente, não só eu, como outros colegas, a gente busca manter viva a memória da televisão, que é um trabalho meio quixotesco, né? A gente só toma pancada por conta disso. E com seus livros, e esse novo, com a história de outros profissionais, assim como você que fizeram a Manchete, é essencial manter viva a história de uma das melhores emissoras que esse país já teve e que, infelizmente, sumiu do mapa, que não deveria ter sumido do mapa, não só pela qualidade, mas pela força que ela tem culturalmente, né? Então, é muito bom saber que você está aí também nessa luta para manter não apenas o seu trabalho, que é importante, que é um trabalho vitorioso, mas também o trabalho da Manchete todo, de tantos outros profissionais. Parabéns e obrigado por manter viva essa memória aí para todo mundo, né? Para quem tem mais de 40, para quem tem 18, enfim. O importante é que a gente tenha isso para todo mundo. E também dizer para o pessoal que no YouTube tem essa família Manchete, que eles fizeram da Uniswan, o documentário, tem o Aconteceu Virou Manchete, e tem a festa dos sobreviventes da Manchete, que foi a primeira festa que nós fizemos em 2011. Muito obrigado, Fábio Marquezine. Foi um prazer falar com você, com seus internautas, sabe, é muito legal falar sobre história, porque história tem que ter, sabe, essa coisa de deixar registradas as coisas, senão passam e as pessoas não sabem o que aconteceu.
Muito obrigado. Quando você quiser, estamos sempre aqui. Tá bom? Imagina, Vou me eu que despedir como eu agradeço. me despedia quando eu fazia o WTN Entrevista, que eu nem falei, né? Era uma TV de internet que a gente fazia em 2007. Ideia do Fernando de Ataíde, belíssima. Vou me despedir como fazia em homenagem ao meu amigo João Saldanha. Fique com a gente. Obrigado, Santoro. Para quem quiser, o livro está na descrição do vídeo. Só acessar, mandar um e-mail para o Santoro, que ele vai ter o prazer aí de mandar esse exemplar, que vale a pena você Autografado. Autografado, hein? Então, ó, não perca essa oportunidade. A você que assistiu a gente até agora, muito obrigado, valeu mesmo. Até a próxima e tchau.